por ser a primeira Bíblia pentecostal, ou melhor, da Igreja Assembleia de Deus, com estudo no rodapé de cada página. Eu conheci um dos mentores dessa Bíblia, um dos nomes Thompson, se não me engano, deve estar aqui na Bíblia, eu vou até ler, para que não tenha... O que isso importa, pastor Álvaro? Eu não sei que muitas vezes eu vim da Assembleia da Igreja Batista, mas sou mais assembleiano do que muitos que nasceram na Assembleia de Deus. Eu amo as coisas nossas. E eu conheci Loren Tripp, que foi um dos diretores executivos, e Donald Stump. Esse morreu de câncer muito jovem ainda. Eu conheci ele em Campinas, ele mudou para o Brasil para fazer os comentários dessa Bíblia. E Lawrence Tripp era um grande pastor que gostava muito de cruzadas evangelísticas, e está aqui, Missão Mundial das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Então, essa Bíblia pentecostal, ela é uma Bíblia fácil para todos os membros. Quem está com ela aqui hoje, levanta a mão para me ver. Tem um. A sua é pentecostal? 2. A menina está dizendo que não é. Está dizendo assim, não é. Hã? Ok. Então, poucos. E nós temos na livraria. Eu trouxe um assunto que eu iniciei numa das terça-feira passada, sobre o caminho que já está proposto, já está pré-estabelecido. Não é um caminho de denominação, mas é o caminho de cada cristão em relação à palavra de Deus. Se você procurar na Bíblia sobre vereda, você vai encontrar muito especificamente no livro de Jó, que fala sobre veredas do Senhor, vereda das iniquidades e assim sucessivamente. Caminho, vereda. Esse versículo, ele é inspirador, o que eu li, porque logo após está aí olhando para Jesus. Caminhamos o caminho já proposto, pré-estabelecido pelo Espírito Santo através da Bíblia Sagrada. E um exemplo de pessoas que seguiram esse caminho está em Hebreus capítulo 11, se você ler. E eu não estudei essa Bíblia aqui hoje, eu usei uma outra, mas na hora de sair, eu lancei mão nessa Bíblia pentecostal, e dando uma olhada, o comentarista, ele faz aqui uns comentários muito especial. Depois de eu ter inserido algumas coisas nos escritos que fiz, aí eu olhei aqui na Bíblia pentecostal, diz assim: a carreira que nos está proposta, esta corrida é o teste da fé nesse mundo que dura a vida inteira, entendeu? É o teste de fé, que desde quando você abraça Jesus, aceita-o como Salvador, até o final, você tem que andar nesta vereda, neste caminho, e agora a vereda do Senhor é imutável. E nesses últimos dias, o caminho estão largos. Parei para ver o que vocês estão conversando. Talvez o assunto é mais importante do que o meu.
Desculpa, pastor Álvaro, é assim mesmo. E diz assim: pastor, pode ser que a pessoa não volta mais no culto, o senhor chamando a atenção pessoalmente assim. Eu tenho, e qualquer um que estiver fazendo uso da palavra de Deus, tem autoridade para colocar ordem no culto. Porque se deixar, vai formando panelinha aqui. Há pouco tempo eu estava implicado com um grupo de jovens sentando ali na galeria e conversando alheio ao culto. Por isso que os nossos cultos estão perdendo a qualidade. Tá? E eu vou falar sobre isso. Se não falar na terça, Deus permitindo, estou aqui de novo. E diz assim: a corrida deve ser efetuada com paciência, ou seja, com perseverança e constância. O caminho da vitória é o mesmo que os santos passaram e está inserido no capítulo 11 aos Hebreus. Quem já leu o capítulo 11? Os heróis da fé. Será que se você vivesse, se fosse escrever hoje um capítulo herói da fé, o nosso nome estaria lá inserido? Será que estaria? Aqui está dizendo que essa corrida deve ser efetuada com paciência. Existe um grupo de pessoas que fazem trabalho infantil, até eu gostaria de vê-los aqui em Uberlândia, mas não sei se são assembleiano, ou batista, ou metodista, ou o que são. E tem um lá que é o bonequinho. Você sabe o nome? Um parece demais com você. Você deveria saber o nome. E aí, um deles levanta e bota o braço na frente e diz: hoje eu vou falar sobre paciência. Nós temos que ter paciência. Aí entra o outro boneco e diz: tia, hoje eu quero cantar. Aí ele olha assim, daí a pouquinho diz: então, irmão, nós temos que ter paciência. Aí o segundo boneco entra em cena de novo. Aí ele perde a paciência. Então eu estou falando com paciência e parece que eu perdi a paciência com aquelas meninas que elas continuam conversando. E o senhor prega sobre paciência, mas só que tem que ter paciência. Aqui está dizendo assim: com paciência, o caminho, com paciência, perseverança e constância, o caminho da vitória é o mesmo que está escrito em Hebreus capítulo 11. Estou lendo a Bíblia Pentecostal aqui. Segundo ponto, na corrida devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham ou que nos faz ficar para trás e fixar os nossos olhos, nossa vida, nosso coração em Jesus, como exemplo que nos deixou de obediência e perseverança. Bíblia Pentecostal. Devemos deixar todo embaraço, e aqui está dizendo embaraço e pecado. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, tão de perto, está junto. Essa expressão me faz lembrar de Caim, quando Deus disse para Caim: o pecado jaz à tua porta. Não diz lá? Lá está escrito. Deus diz: o pecado jaz à tua porta, cabe a você a ter domínio sobre ele. Ser crente é para pessoas que têm determinação, não é pessoa que não tem um sentimento de guerra, guerreiro, soldado, porque o pecado jaz à nossa porta, seja qual for a sua idade, seja qual for a sua beleza ou a sua feiura,
que para cada panela tem a sua tampa. E nós precisamos ter cuidado. Essa é a realidade. E aqui está dizendo, se pecamos, perdão, a minha folha aqui, ela descolou. Na corrida, devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham, o que nos faz ficar para trás. Pecado e algo que nos embaraça. Existem algumas questões que não são pecado em si, mas pode ser que torne-se pecado se nós nos envolver com ele. Por exemplo, é pecado ter um carro novo? Não é. Ter uma casa boa? Não é. Ter uma chácara? Não é. Ter uma fazenda? Também não. Ser bonito como eu sou? Aí é pecado. E a pessoa se encantar com essas questões que não é pecado, mas se embaraçam e tornam pecado. Quantos crentes que são fiéis a Deus, mas porque compraram um pedacinho de terra na beira do rio e deixa a escola, falta na ceia, chega atrasado no culto, porque se embaraçam com as coisas que não são pecado, mas pode tornar-se pecado. E essa minha Bíblia diz o seguinte, a minha não, a nossa: na corrida, devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado, de voltar àquela pátria de onde havíamos saído e de tornar-se de novo cidadão do mundo. Esse comentário da Bíblia aqui eu acho que já é um estudo bíblico para nós. Mas eu fiz aqui as minhas anotações e escrevi o seguinte: o versículo que lemos é inspirador, tem uma linguagem figurativa, porém é atual. Está dizendo a carreira ou caminho, a corrida, a marcha que nos está proposta. O ser humano é complexo. Tem pessoas que, em vez de mudar, inserindo na igreja, ele acha que ele é tão importante que ele quer mudar a igreja porque ele está inserindo nela. Ele acha importante. Mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro. O caminho já está proposto. E se você ler a Bíblia com um coração contrito a aprender, você vai ver que todos os servos de Deus, eles passaram por caminhos estreitos, caminho apertado, íngreme, cheio de pedra, mas já estava proposto e não tem como se desviar dele, porque o próprio Jesus, ele não negou o Getsemane, ele não negou ser traído por seu discípulo, ser negado por um grande discípulo, amigo seu, e também tomar o cálice, a cruz e a morte. Já estava proposta. E nós, como crente, seja membro e muito mais obreiro, nós devemos ter muito cuidado e saber se o caminho que estamos trilhando já está traçado, proposto pelo Senhor. Aqui está dizendo assim, um caminho com testemunha e não torcidas. Pode notar, aqui está dizendo testemunhas. As testemunhas estão inseridas em Hebreus capítulo 12. Coloca aí, Hebreus capítulo 12, irmão. Perdão, 11, só para nós lermos. Espero que você coloque. São heróis do passado
que seus nomes são mencionados em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Já começa uma complexidade aí. Tá? Porque por ela os antigos alcançaram testemunha. A fé, pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que tem aparência. Agora, pela fé, começa aí uma testemunha. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala pela sua vida. Pode parar aí, que eu vou fazer aqui uma análise. Pedro, ele retrata com a caminhada, com paciência, com expectativa, com esperança, e ele disse: Jesus pode tardar, Deus é longânimo, a volta de Jesus pode estar mais longe do que nós pensamos, porém, nós temos que entender que o nosso dever é não negar a fé e ser crente todos os dias. Acabou. Jesus vai voltar amanhã? Amém. Mas se ele não voltar, somos crentes amanhã. Pode ser, irmão, que demore mais do que nós estamos esperando. Agora, esse caminho proposto tem alguma coisa que faz parte do dia a dia da nossa fé. E nós devemos também estar experimentando essas coisas para testar se realmente nós estamos no caminho do Senhor. O caminho de servir a Deus, o caminho proposto por Deus, o caminho que já está determinado por Deus. Eu não digo que seja a primeira coisa na vida de um crente, é ele prestar culto a Deus. O caminho do cristão, primeira coisa, ele foi salvo, alcançado, redimido, para que ele seja um adorador ao Senhor. Ontem nós tivemos uma reunião de obreiro, e eu reclamei, no sentido assim, de estarmos conversando sobre a qualidade dos nossos cultos, começando o púlpito. Começando o púlpito, passando por aqui e chegando até no final. Existe algum exercício do culto, irmão, prestado para o funcionamento do culto, que muitas vezes o culto acontece e a pessoa não participou nada do culto. Por isso que é bom haver alternância em alguns trabalhos. Eu já trabalhei de porteiro e conheci um irmãozinho que ele se enchia de orgulho, parecia ser um orgulho. Eu trabalho há 30 anos na porta e não falto um culto. Se ele não cultuar antes de vir para a igreja, ele não está cultuando no culto. É verdade ou não é, irmão? Estou vendo lá os 4 lá no balcão. Se eles não tiverem cuidado, eles não participam do culto. Estão a serviço do culto, mas não estão cultuando ao Senhor. E existe aqueles que participam do culto só em parte, mas não se envolvem no culto o tempo todo. Isso é muito específico para os músicos. Eu conheço igrejas, e se a gente der moleza, aqui também fica assim. O músico
Não é que eu não gosto deles, eu adoro eles. E tanto é que eu trouxe eles bem para perto do púlpito, para ficar aqui. Chega na hora de tocar o instrumento, terminou de tocar o instrumento, deixa de lado, e aí vai navegar no celular, e conversa daqui, sai para lá, cadê o culto? Torna-se um profissional do culto, mas não é um cultuador ao Senhor. E eu coloco aqui, esse caminho, ele tem culto, nele nós temos que prestar culto, nós temos que adorar o Senhor, aleluia, e precisamos melhorar o nosso culto individual, precisamos, e cabe nós aqui, e cabe mais a mim, que muitas vezes eu sou ruim na história, porque alguns batem nas costinhas, não quer criar inimizade, e eu preciso botar ordem, porque cabe a mim. Pensou ser rejeitado pelo Senhor? Deus que me livre disso aí. Ser rejeitado pela irmã Tomico já é horroroso. E agora rejeitado por Deus. Esses obreiros e dirigentes que são os boca aberta. A gente sempre lembra de onde o pastor Miltamar foi pregar, que enquanto o pastor Miltamar estava pregando, o pastor da igreja estava vendendo picolé na porta do templo. É verdade ou não é, Milton? Aí ele passava na frente e olhava o pastor Miltamar estava pregando, ele fazia assim, ó, pode continuar, estou vendendo meu sorvete. Pastor da igreja, ainda presidente, uma igreja boa, deixar de estar aqui e vender picolé? Aonde nós vamos chegar, irmão? E vai chegar o tempo de haver uma separação naqueles que se dizem crente e os que são verdadeiro cristão, aqueles que vêm à igreja e os verdadeiros prestadores de culto e adoração, e o Senhor está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. É a palavra. O caminho que Deus propôs para nós tem culto, tem adoração, não é programa da igreja não, irmão. E hoje nós estamos pessimamente com essa questão de programa da igreja. Tem que deixar as crianças, tem que deixar adolescente, tem que deixar o ciclo de oração, tem que deixar fulano, vai deixando cicrano, vai. Aí você fica sem o poder da palavra. E se você não gosta mais da Bíblia, eu sou obrigado a pregá-la, porque eu amo a Bíblia e sei que a pregação é algo essencial para manter a igreja em busca do céu e preparada para o arrebatamento da igreja. Essa é a realidade. Ou prego bem ou não prego para você, não me interessa, eu prego a palavra. Não é que eu sou assim, turrão, secão, não pode dar moleza, irmão. Não pode. Que hoje está vindo muitas pessoas que querem mesclar. E eu li coisa séria, que algumas denominações, inclusive partido ateísta, estão colocando pessoas dentro das nossas igrejas, fingindo de crente, para desviar as nossas crianças e os nossos adultos. Cautelai-vos, levantai os vossos olhos. Você conhece o lobo ou você não conhece? Aqui eu coloquei, fica claro que o culto de Caim não foi aceito, foi rejeitado por Deus. Começa falando de Abel e Caim. Um foi aceito, o outro não foi aceito.
O seu culto jamais deixará de ser aceito por você não vir com a melhor roupa que tem no culto, por você não vir com o melhor sapato da igreja que há aqui entre nós. O seu culto deixará de ser aceito quando o seu coração está cheio de ódio, maquinação maligna, como era o caso de Caim, para tirar a vida do seu próprio irmão. Eu escrevo aqui, fica claro que o culto de Caim não foi aceito, foi rejeitado por Deus. Por quê? Era sem fé, coração não convertido e cheio de formas. Antes do seu instrumento, Deus quer o seu coração. Antes da minha carteirinha de pastor e presidente, Deus quer uma atitude de servo e adorador ao Senhor. Não adianta você cantar bem se o seu coração não é convertido. Essa é a realidade. Está bravo, pastor? Não, não. Não, estou não. Estou mansinho. Só estou aqui com um problema num dente que tive que tirar e ele está me atrapalhando de falar, mas dá para falar sim, tranquilo. E aqui eu escrevo, foi rejeitado porque culto sem fé. Para de dizer que não tem mais milagre entre nós. Não tem para você incrédulo. Não tem para você que não vem buscar a espiritualidade. Vem buscar só as coisas carnais, de organização. Você vem, já entra na igreja, botando defeito na poeira, botando defeito no banco. Para você não tem milagre. Mas para quem entra aqui, oh glória a Deus, aleluia! O milagre já começa na sua vida, que você estava cansado, está aqui descansado, você estava triste, está se alegrando, você chegou desanimado e vai sair animado para o próximo culto, em nome de Jesus. Essa é a realidade. E aí, irmãos, seu coração não era convertido e formalismo. Tira um grupo desse para não cantar no dia que ele está indicado para vocês verem. Como sai daqui? Até a regente e o regente sai desviado. Sai. Hoje não deu. Resolvemos alongar um pouquinho a oração, ou alongar um pouquinho a palavra. Não vai dar, fica para o próximo. Parece que desmoronou tudo para ele. Ele acha que adorar é só ele cantar, ou ele tocar, ou ele dar um testemunho. Adorar, primeiramente, é prostrar-se diante do Senhor e glorificar o seu nome. Pode ser aqui, pode ser aí. Deus está em você e aqui no nosso meio para receber a nossa adoração. Adorar é curvar diante dele e exaltar o seu santo nome com coração grato por tudo aquilo que ele fez por você e por nós. E agora olha bem, olha o que diz, coloca aí 1 João, capítulo 3, 11 e 12. Vocês têm que tirar esse telão aqui, ó, deixa a gente feio demais da conta. Olha o tanto que eu estou feio. Você já viu isso, Marco? Você fica horroroso também. Você está deformado. Esse aqui está melhor, irmão? Hã? Eu não tenho coragem de olhar para ele, porque aí vocês vão ver minha calvície aí, ó. Vamos lá. Não tem problema que eu saia feio ali, que não pode sair a palavra. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou?
porque a sua obra era má, era maligna, e a do seu irmão era justa. Está aí. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Irmão, Caim era do maligno. Se não converter, pode cantar na igreja, é do maligno. Se não ser humilde, pode exercer o cargo que for, é do maligno. Caim era do maligno, sua origem era maligna. Agora, ele poderia se converter? Sim, porque Deus transforma, porque todos nós éramos do maligno. E tem pessoa que ele não quer deixar de ser do maligno. O culto é um caminhar com Deus, que termina no partir do pão. Eu estava lendo isso aqui hoje e veio isso no meu coração. Caminho de Emaús. Os dois discípulos começaram caminhando com o Senhor. O culto, diga comigo, o culto é um caminhar com Deus e termina no partir do pão, na comunhão. Irmão, nossa, não é que eu sou melhor do que os outros, penso, eu tenho medo, temor. Esses crentes que vêm para o culto de ceia, termina de engolir o pão e sai antes do amém final, eles não tiveram comunhão. Porque a comunhão é preciso que termine com comer do pão e beber do vinho. O culto, ele começa com caminhar com Deus. Maravilha. Os dois discípulos caminhando. Lucas capítulo 24, a partir do verso 17. Coloca aí, meu filho. Eu acho isso lindo. É um culto. Os dois estavam o quê? Com o coração partido, incrédulo. Estavam com temor. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que está tão triste? Começou o culto, triste. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, logo Jesus, quem ou quais? E eles lhe disseram: a que diz respeito a Jesus Nazareno. Eu acho que ele riu por dentro. Era ele conversando com eles. Ele foi um homem profeta, poderoso em obra e palavra diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres viram ele. Nós nos maravilhávamos, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. Jesus vive, irmão. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, ele não o viram. Isso é um culto cheio de altos e baixos, crendo, descrendo, lembrando a Bíblia durante o culto. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro
e acharam ser assim como as mulheres havia dito, porém a eles não ouviram. E ele lhe disse, Jesus: ô nécio, vocês são muito tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Começa agora Jesus: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em toda a Escritura. Hoje está o Espírito Santo aqui para fazer nós lembrarmos do que Jesus prometeu. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Aí que lindo. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriu-se-lhe o coração, ou abriu-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram uns aos outros: porventura não ardia o seu coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles. Bonito isso aqui, ó. Os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Amém? E eles lhe contaram o que lhe acontecera e no caminho, e como dele foram conhecidos no partir do pão. Olha, cada crente que vem no culto é um portador de bênção para aqueles que não puderam vir. Esses dois chegaram em Jerusalém e contou o que aconteceu no culto. Então o culto começa e você vem a frieza, vem o cansaço, vem o sono, e o pregador está pregando. Alguns têm a unção, outros naquele dia também está igual você, cansado, mas não esquenta, não tenta sair, porque o Senhor, no último instante, Ele se manifestou e abriu os olhos e o coração ardeu. Culto é isso aí, irmão. Culto é isso aí. Nós passamos no dia atropelado com tantas coisas, tantas notícias, tantas doenças, tantos problemas, e tem muitos que não podem vir à igreja, mas chora quando ouve o culto pela internet. Conheço muitos que não perdem. Conheço pessoas que dizem: pastor, eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor de igreja. E eu no culto de terça-feira de vocês em Uberlândia, e olha que não sou eu, que a maior parte de quem está pregando são outras pessoas. Eu mudei o nosso culto para quarta-feira, para que eu pudesse acender meu coração na terça e na quarta-feira estar ministrando no culto. O enfastiado pisa em favo de mel, despreza o que Deus tem nos dado. Mas aqui eu escrevo: caminhar até o partir do pão. O caminhar com Deus exige santidade. Nesse caminho tem propósito. E uma outra questão é eu adorar o Senhor. Segundo, para encerrar, porque nós vamos ouvir os irmãos louvar o Senhor, vamos levantar a oferta. Eu escrevo aqui: oração. Ontem estavam os obreiros aqui, eu fiz pergunta para eles:
Quantas pessoas aceitaram Jesus ontem no culto lá da congregação? Eu acho que deu uns 30% que diz lá 1, 2, reconciliou e tal. Mais uns 70% diz ninguém, inclusive na sede ontem. E teve uma mensagem boa. É aqui que eu quero demorar um pouco mais, o dia que Deus me der a oportunidade de falar com vocês. Tá? No nosso caminhar proposto por Deus, como eu comecei, existe a oração. As coisas espiritual ou sobrenatural na vida do crente não acontece simplesmente, mas é gerado no ventre da oração. Meditando, não copiei de ninguém, meditando. É porque nós não estamos mais orando. Esse mês, que hoje é 15, me deu tristeza que eu fui em umas 3 congregações nossas, e uma delas era reunião de obreiro. Quando chegamos lá, todos os obreiros estavam sentados e ninguém orando. E antigamente, aqui, chegávamos, obreiro, ajoelhávamos, pastor podia atrasar, só nos levantava quando alguém vinha e pedia para levantar, mas ficava esperando em oração. Eu disse a vocês, e a barba tem que estar de molho, porque nós não estamos melhor do que esses não. Tá bom? Eu tive num seminário de teologia da Assembleia de Deus, numa grande igreja, tinha mais ou menos quase 2.000 obreiros. E o dirigente diz assim: irmão, estava lá a diretoria da convenção, estava lá a diretoria disso, a turma toda, a nata da Assembleia de Deus, inclusive eu no meio. E diz o seguinte, o pastor da igreja, tinha lá uns 2.000 obreiros ou mais, uns 3.000 com crente. Olha, nós aqui estamos com um propósito, depois do culto nós orar pelo menos uns 15 minutos, a 20 minutos. Tem uma foto. Correu uma foto no mundo inteiro agora. Tá a coisa mais linda do mundo, você vê aqueles bancos da igreja, os obreiros, só via costa de paletó. E como é que tem obreiro careca, irmão? Olhava assim por detrás, é tanta gente com coroinha, mas não é padre. Olhei assim, eu ajoelhado ali, você não ouvia um suspiro, um gemido, ó Deus, tem misericórdia de nós, você não ouvia. Visita-nos, Senhor, com teu Santo Espírito, você não ouvia. Um silêncio. Com 3.000 obreiros, ninguém estava orando, só cumprindo tabela. Só cumprindo tabela. E o caminho que está proposto é um caminho de oração. O Espírito de Deus movia sobre a terra, sentia dor de parto para que a terra pudesse ser gerada. Crente, eu escrevo aqui, todas as coisas de Deus na igreja é gerado por oração. Se nós não oramos, não está gerando mais nada. Por isso que pecador não... está difícil. Tá. Eu ainda hoje procurei lá umas frases de uns pastores antigos, uns missionários na África e tal. Teve um que orou não sei quantos dias e quanta noite, sem se levantar, sem sair do quarto, e foi comprovado. Talvez alguns de vocês saibam o nome desse. Estou inventando não. O coração dele deslocou, de tanto que ele sofria, gemia e orava. Vocês lembram do nome desse homem? Raides. Lembram? Teve um que ele estava na África, ele orou tanto
para que Deus pudesse usá-lo, que um dia ele orou por um cego. E ele era médico. O cego foi lá para ser curado por ele. Disse: não, essa cegueira eu não curo, não. Eu vou orar. Aí Jesus curou. E ele morava longe, 3 ou 4 dias. Passado uma semana, esse cego chegou com uma corda, e agarrado na corda, mais de 30 cegos para receber oração. Quem já leu essa história? Quem já leu? Vocês são preguiçosos, não lê? Essa é a realidade. Não lê. Apareceu com mais de 30 cegos. Você orou por mim, me curou. E eu trouxe os outros cegos para que você possa orar por ele e ele ser curado. Hoje eu digo aqui, todas as coisas de Deus na igreja é gerado pela oração. Ana, a sua oração gerou Samuel. É ou não é? Gerou Samuel. Ana e Simeão e Maria, a sua oração lhe deu o privilégio dele apresentar Jesus, e a promessa de Deus cumpriu. A oração não envelhece, porque nosso Deus não envelhece. É que nós paramos de usá-la. E usamos. Eu acho impressionante que eu tenho uns netos, nem vou falar quem é, eles não comem sem orar. Né, Tomico? Tomico fica lá. Aí hoje eu saí daqui do serviço, fui almoçar com eles. Quando eu posso, eu vou, estou lá sentado, e eles pedem para orar. Papi, posso orar para comer? Pode. Mas hoje eu interti um pouquinho quando eu pensei que não, eu já estava comendo. Uai, você não orou? Falou: eu orei para mim mesmo. Então, essa é a realidade. Não esperamos uns aos outros para estarmos orando. Nós temos um caminho proposto por Deus. Primeiro, é o caminho da adoração. Segundo, da oração. Não tem como você dizer que é crente se você não tem o seu Getsemane. Se você não tem o seu cenáculo. Sem oração não vai. Os crentes que não oram são mendigos. E alguns saem por aí nessas igrejas, nesses montes de oração, mendigando. Quem ora não precisa de sair atrás de revelação. Deus revela para ele a sua maravilha. Nós vamos agora contribuir. E quero lembrar os irmãos que hoje nós tivemos um mutirão